Gente, eu falei na semana passada que coaching é nada mais, nada menos que treinamento. Você vai treinar você mesmo numa sessões de coaching, bem como você vai treinar o teu paciente depois, nas mais diversas áreas e setores da vida. Então, os objetivos do coach são, pode ir abrindo ali um Joyce, produzir um novo estilo de vida. Gente, no caso dessa menina hoje, olha só, o que a gente mexeu e trabalhou justamente nessa parte. Próximo. Reprogramar crenças limitantes e potencializar crenças que já são crenças mais fortes. Então, olha, hoje quando eu falei com ela sobre reprogramar, ela falou para mim, isso é possível? Porque toda vez que eu vou no médico, ele diz que eu tenho que me conformar e que eu tenho que me esforçar para melhorar. Mas ninguém fala nada como tem que fazer ou como deve ser feito. Então, é bem delicado. Pode passar, prof. Inspirar você, no caso, né? Ou a pessoa que estiver contigo, no caso do consultório, a dar continuidade ao seu crescimento emocional no mais alto nível em busca de resultados, né? Fortalecer competências emocionais necessárias para produzir grandes resultados profissionais. É o que eu falava no início, né? A gente nunca sabe qual é o setor, qual é a área, qual é o sistema da pessoa que mais necessita e a gente tem que focar naquele. Pode passar. Lembra que semana passada nós falamos sobre atenção? O que é a atenção? Atenção é concentração da atividade mental sobre um determinado objeto, ou assunto, ou tema, né? Eu vou me ater hoje ao caso dessa pessoa. Então, por exemplo, eu fiquei atenta às pouquíssimas palavras que ela dizia, e essas palavras foram as palavras que eu então usei para fazer rapport com ela. Porque se você não consegue fazer isso, você acaba perdendo uma pessoa. E o que é? Você tem que estar ligado ao mínimo detalhe. Quando a gente fez a nossa aula foi esse ano ou foi no ano passado que a gente fez a aula da comunicação não verbal? Quem lembra? Eu não lembro. Foi esse ano. Foi esse ano. Vou ter que rever os Foi meus. esse ano, no início do ano, disse. Esse ano, sim. Eu não lembrava agora quando que foi. Mas vocês lembram lá que eu falei alguma coisa sobre a questão das cores? Olha só. A gente, agora, nessa aula desse ano, eu já vou acrescentar na comunicação não verbal essa questão das cores, tá? Olha só, o rosa, ele chama o amor. Então, essa menina, ela estava em busca escancaradamente. E se vocês puderem um dia olhar o rosto dela, ela é puro equilíbrio. A testa, a parte mental, emocional e a ação são literalmente iguais. E ainda assim ela passa por todas essas questões que eu falei há pouco. Então nós precisamos ter muita atenção a nós mesmos. E agora minha pergunta março, abril. Assim, foi logo, foi bem no iniciozinho ali, né? Gente, agora nós vamos colocar lá, pega um caderninho de vocês e a gente já vai começar as atividades, tá? Vocês pensaram, prestaram atenção na vida de vocês por um minuto, assim, pensa, aonde vocês precisam colocar ou concentrar atenção maior hoje? Hoje, que eu quero dizer, outubro de 2021. Qual é a área, o setor da vida de vocês que mais precisa? Pensem nisso.
E quando alguém chega O no que mais consultório... demanda a minha atenção, Dirce, ou o que mais precisa da minha atenção? Oi, quem fala? É a Dani. Dirce, qual é a área ou setor da minha vida que mais demanda a minha atenção ou que mais precisa da minha atenção? Que mais precisa, né? Porque tu tens que identificar. Tu pode até colocar as duas, né? Porque tu tem que sempre identificar onde está o teu maior problema. Um exemplo. Qual a área do corpo que dói mais? Ponto. E se eu for para o lado profissional, qual é o conteúdo que eu preciso estudar e memorizar mais? É ali que eu tenho que concentrar mais atenção. Consegui responder, Cíntia? É Cíntia, né? Sim, obrigada. Cíntia Daniela. Cíntia eu quase não uso. Ai, lembrei agora, Dani. Eu tô com duas Dani aqui, então. A próxima que a gente falou outro dia. Disciplina, né? O que a gente precisa? Quando nós queremos algo na nossa vida, nós precisamos ter disciplina. Dentro de um consultório mesmo, a gente tem que seguir um padrão. Mas mesmo assim, às vezes esses padrões, eles fogem à regra, né? Então, eu preciso de atenção, disciplina. O que é disciplina? Olha só. Obediência às regras, a superiores, a regulamentos. Gente, isso aqui parece tão nada a ver, mas isso é fantástico se vocês começarem a observar isso. Coaching é atenção, disciplina. Então, no momento que eu presto atenção, que eu coloco em prática as normas necessárias, né? Eu já começo a ter alinhamentos. O que mais nós temos aí que a gente falou na semana passada? Prof? Ação. Gente, nada adianta se a gente presta atenção e sabe, conseguiu identificar onde nós precisamos trabalhar mais, ter disciplina, fazer tudo o que precisa ser feito para a gente alinhar aquilo e não agir. Nós precisamos colocar a energia em movimento. Foi isso que eu falei hoje para Ana. Ana é o nome da menina. Ana. A gente tem um caminho, mas a gente não pode caminhar por você. Então, quem tem que ter e fazer esse movimento, quem tem que ter ação e caminhar em busca do desejo, né? Era ela. E no nosso caso, somos nós. Então, vamos pensando ali tudo que a gente precisa. Vamos lá, prof, pode passar. Foco. Olha só. Então, eu identifiquei, prestei atenção, descobri qual é a área da minha vida que eu preciso dar atenção maior. Eu tenho disciplina, eu me comprometi, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou colocar isso em movimento, tá decidido, tá decretado. Mas, se eu decreto, se eu identifico hoje, coloco em movimento, sou maravilhosamente na trilha, 1 ou 2 dias e perco o foco, e não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu tenho que estar sempre focado, olhando em direção à minha meta, ao meu real desejo. O que eu quero?
o que eu identifiquei? O que eu preciso realmente cuidar em mim? Pode passar o próximo, prof. Desenvolvimento. O que é desenvolvimento, na verdade? É tão simples. Ação ou efeito de desenvolver ou desenvolver-se, né? Crescimento, progresso, adiantamento. Agora eu vi a Tássia aqui. Tássia, tudo bem? Boa noite. Tô te vendo. A Tássia, vou pegar, como o professor Clodoaldo diz, vou pegar a Dirce como Cristo. Hoje eu vou pegar a Tássia. Pode ser, Tássia? Me permite? Então, a Tássia, na verdade, ela quer se desenvolver. Mas o que a Tássia precisa fazer? Ela precisa investir em conhecimento. Investir só em conhecimento, não fazer os outros passos anteriores, que eram quais? Quem vai dizer para mim agora, sem voltar à tela? Quais eram os passos que a gente passou? Atenção, disciplina, ação e foco. Muito bem. Agora, então, nós chegamos ao desenvolvimento, né? Então, não adianta eu ter tudo isso e eu não desenvolver um projeto para mim. Gente, eu preciso ter um plano, que a gente vai chegar lá também, mas no final dos slides hoje a gente vai ter que traçar um plano para a gente. Vamos lá, próximo. Olha aqui, ó. Meta. Eu quero que vocês sejam muito sinceros. Quem de vocês está com a meta pronta para iniciar o ano de 2022 bem planejado? Escreve aí agora no chat quem já pensou. Vamos lá. Eu pensei ou não pensei? Escrevem aí. Ou podem falar também, gente. A Daniela, a Dani, de Canoas, não. Vamos ver. Ângela, não. E a Nara também não. Vanusa pensou. Parabéns, Vanusa. Tássia está pensando. Eu pensei em ajudar as pessoas drogadas. Vamos ver quem falou antes aqui. Marinês, sim. Parabéns, Marinês. A Dag está pensando. Maria Luísa não pensou ainda. Eu pensando também. Eu não vi, você passou tão rápido aqui que eu não te achei. Não, Dirce, mas eu não escrevi, eu só falei. Dirce, fui eu que falei, a Lourdes. Eu pensei em ajudar as pessoas drogadas, que ontem no meu consultório veio uma mãe desesperada, uma mocinha de 15 anos, um traficante, foi pega pela polícia. Ela está desesperada, toda desestruturada. Aí eu achei que eu tenho que me voltar mais para esse lado. Olha só. Muito bem, Lourdes, parabéns. Parabéns a todos que já pensaram, parabéns aos que estão pensando, e durante essa nossa disciplina, nós vamos juntos fazer esse trabalho, tá? Nós não podemos encerrar as nossas aulas, que nós temos hoje mais 2 semanas, sem que vocês tenham alinhado isso na vida de vocês. Deixa eu ver, alguém aqui falou... João, em alguns pontos eu pensei, né, João? Isso é muito interessante, olha só. Eu vou aproveitar, como dizem a palavra, eu vou aproveitar o gancho da frase do João para dizer alguma coisa. Vamos ver quem mais falou aqui. Passou rápido, não consegui ver, mas vou falar do João aqui. Então, o João falou que pensou em algumas coisas e outros não. Mais adiante, nós vamos chegar num ponto, como que eu vou conseguir ter uma realização plena se eu vou resolver algumas coisas na vida e outras não? Oi, João, queres falar?
Eu fechei o áudio dele, eu acho que estava aberto sem querer. Ah, tá, pode ser. Então é isso, gente. Nós precisamos aprender a estruturar o nosso pensamento, o nosso sentimento, junto com o nosso querer, com o nosso desejo. Nós todos falhamos. Todos nós falhamos nesse sentido. A gente não tira o tempo para fazer esse planejamento e esse alinhamento, gente. E eu vou contar para vocês, isso é fundamental. Nós sabemos que tem alguns dos nossos colegas aqui que têm tempo mais disponível, que já têm os filhos crescidos, que já estão com uma estabilidade financeira melhor, né? Porém, independente disso, nós todos precisamos ter o alinhamento do nosso projeto e plano de vida. Isso é coaching. E quando você começa a mexer isso dentro do consultório, você dá a proteção e equilíbrio para a pessoa, ela melhora. Você estrutura ela e fortalece ela fisicamente ou biologicamente, e a pessoa começa a ter energia. Mas e daí? Ela melhora. E aí ela ainda não tem um alinhamento e não tem alguém que segura na mão dela e diz, vai, você pode. Hoje a menina dizia para mim, tu acha que eu posso? Será que isso é possível? Eu dizia, é possível. Quando eu dizia que era possível, brilhava o olhinho dela. Ela se transformava. Então isso é muito importante, tá? A meta, vamos lá. Eu coloquei essa palavrinha educação ali, de repente a palavra educação ela pode parecer tão esquisita ali no meio, mas educação é o ato ou o processo de educar-se. Eu só trouxe essa palavra educação e coloquei ali no nosso tema, porque nós terapeutas precisamos nos educar, né? Aplicação dos métodos próprios para assegurar uma formação ou um desenvolvimento, tanto físico, intelectual, moral. Só que aí eu preciso trabalhar isso comigo, em mim, né? E depois eu preciso estar preparada, porque eu tenho que também educar o meu paciente a ter sucesso. Sucesso na área da saúde, ou sucesso na área profissional, ou na conquista de algum dos desejos dessa pessoa, da pessoa que te procurar. Eu estou vendo a Dani agora, Daniela Ames, eu vou ter que separar os nomes. Eu vejo a Dani conversou comigo sobre tá fazendo estágio, né? Uma menina que tu conseguiu motivar, né, Dani? E sabe o que a Dani não passou por essa aula ainda? Mas a Daniela Ames, foi minha paciente, é minha paciente ainda, né, Daniela? E o que a Dani fez? Ela sentiu a paciente dela num estado similar ao que ela vivia quando ela vinha aqui. E o que a Dani fez? A Dani pegou e aplicou uma técnica que ela aprendeu aqui. E deu certo, né, Dani? E essas técnicas todas eu vou passar para vocês, eu vou ensinar, porque eu tenho mais aulas para dar para vocês, não só essa de coaching. Eu vou trazer para o consultório, eu vou trazer para as nossas aulas a clínica no meu consultório, a neurociência, o coaching terapêutico, a PNL. E quando vocês começarem a trabalhar nesse sentido, unindo, integrando técnicas, gente, é fantástico. Então, essa parte da palavra educação, ela serve para nós. Eu preciso me educar. E, gente, vamos ver uma coisa. O professor Clodoaldo já ficou muito chateado conosco, porque nós sempre fomos os para-raios deles. Quem estava na aula inaugural, não foi nessa aula inaugural lá de Porto Alegre que ele falou? Acho que foi, né? Que se não fôssemos nós quatro, ele não teria dado continuidade à microsemiótica irídia. Gente, ele dizia não. Então, nós sempre fomos aqueles que deram a cara a tapa. E o que aconteceu? A gente precisa ter essa disciplina, a gente precisa focar naquilo que a gente quer. E aí aprofundar. Quem está há mais tempo na microsemiótica irídia, quem conhece o professor Clodoaldo, que temos algumas pessoas aí na sala, Ângela, que eu sei, o Edson também, né?
A Elza também já foi fazer curso lá, né, Elza? Então, que eu não lembro agora todos, só que assim, o que o professor Clodoaldo sempre diz? Se eu quero ter respeito, se eu quero ser valorizado na minha profissão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprofundar o meu conhecimento. Eu não posso ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Como ele diz, eu acredito que isso todos vocês já ouviram. Eu olho, quantos anos? Me ajuda aí alguém de vocês. Quantos anos ele olha nos olhos que ele fala? Quem já ouviu ele falando isso? Passei a minha vida inteira só olhando os Eu olhos. acho que ele falou 25 anos, não foi? Ou 35? Eu acho que sim. Oh, Yanara, agora tô te vendo. Não tô te vendo, eu tô te ouvindo. Mais de 35 anos, então, gente, é isso. Oi, Yanara, tudo bem? Mais de 35 anos olhando nos olhos. E o que nós fizemos? Então, nós precisamos nos educar. A gente quer respeito, a gente quer que a nossa categoria seja reconhecida, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, porque as coisas não caem do céu. Nós precisamos focar, desenvolver uma meta, prestar atenção nas coisas, desenvolver educação com nós mesmos. Vamos adiante, prof. Habilidade, gente, isso é muito sério. A habilidade, na verdade, ela faz muita diferença. Dentro da PNL, nós podemos considerar isso, a palavrinha que eu falei antes, fazer um rapport com um cliente, que a gente ainda vai também falar sobre isso. Acho que todos vocês sabem o que é rapport, acho que o professor Marcelo falou bastante, né? Alguém ainda não sabe? Alguém da turma ainda não sabe o que é rapport? Todos sabem, né? Eu traduziria, Marli, traduziria assim, ó. É como você conseguiria falar para alguém, identificar naquela pessoa da maneira como você vai atingir ela. Não sei se é isso. Eu não ouvi muito bem, Marli cortou um pouco para mim. Eu vou repetir. Tá. Eu entrei agora há pouquinho, tá? Oi, Marli. Oi, tudo bom? Raporte, eu entendo assim, ó. Eu vou identificar na pessoa que está na minha frente de que maneira eu posso atingir aquilo que ela está precisando ou que ela quer melhorar. Não é muito fácil isso. Muitas vezes precisamos nos colocar na posição dela para identificar exatamente o que ela está com o problema. Exatamente. Na verdade, Marli, você disse que não é fácil, mas eu acho que é. Por quê? Você precisa identificar, ali entra a parte da atenção, tá? Porque quando o teu paciente entra no consultório, você precisa ter atenção. Quando você tem atenção, o que acontece? Uma palavrinha, só uma, é o suficiente para você conseguir fazer rapport com a pessoa. Presta atenção no que a pessoa diz, e aí você vai acabar entendendo qual a linguagem que você deve praticar com ela, né? Isso é muito importante. Gente, me dá um minutinho que minha garrafa de água ficou ali do lado. Só um pouquinho. A prof pede licença, só um minutinho. Já voltei. Levei um susto. Eu saí aqui, a Kendra tá no corredor, ela tava atendendo. Ai, coisa boa, né? Então, gente, é muito bacana quando a gente consegue fazer um rapport. Então, por exemplo, assim, você precisa fazer um espelho, como diz, se interessar naquilo que a pessoa traz para você. Atenção, foco e fala a linguagem da pessoa. Pode passar, prof.
Ah, o tom de voz é muito importante. Muito, 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 muito importante. Quando você já ouviu, porque você pode dizer uma única coisa e um copo. Vem aqui agora, te mostra aqui, as gurias estão, as alunas estão aqui. É muito importante você dizer as coisas de forma amorosa. Por exemplo, você pode dizer uma dura verdade de uma forma dócil. Agora, você falar isto que é duro de uma forma rude, não dá. Então, você pode falar uma frase de várias maneiras, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Essa habilidade, ela é simplesmente fantástica. Pode passar, prof. Ah, já passou? Eu que estou aqui. Pois é, eu pensei, ué, será que eu não passei? Eu passei. Olha, a colega de vocês está atendendo. Aqui, tudo bem? Oi, oi. Nossa, acho que ela falou bastante porque ela chegou aqui sem voz. A gente já conversou. Vou levar esse aqui. Tá. Olha só, aqui ela está atendendo, olha que bacana, né? Gente, então, motivação. Isso foi o que eu trabalhei com essa menina hoje e foi a motivação. Eu consegui colocar nela algo diferente. Isso é fundamental quando você quer alcançar um objetivo, tá? Ética. Isso aqui é uma palavrinha que nós precisamos trazer, porque ela faz parte do coaching, ela faz parte da vida. Essa nos remete a um momento em que nós precisamos olhar para nós mesmos. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora e eu quero que cada um responda para si. O que é ética? Envolve o comportamento humano, refletindo o respeito da essência das normas e valores, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social, de uma sociedade ou profissional, né? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você, olhando para ti, se considera um ser humano ético? Você se considera ético? Pensem muito nisso. O que é ética? Será que todos nós temos a grandeza, gente? Eu vou utilizar essa palavra. Será que todos nós temos a grandeza de valorizar o nosso colega? De falar bem do nosso colega? Será que a gente é grande o suficiente para promover, para enaltecer? Olha, agora apareceu aqui ética, já apagou. Olha, vamos ver. Ética é aquilo que eu faço mesmo quando ninguém está vendo. Resumo perfeito. É isso. Por isso que eu pergunto, quantas vezes a gente critica alguém e a gente nem se dá conta que a pessoa não está nos vendo e que a gente pode estar magoando essa pessoa? Como isso é complicado, né? Agora eu vou aproveitar e vou falar uma coisa bem legal para vocês. É sobre a questão dos relacionamentos afetivos. Quantos casamentos terminam, né? Porque vocês no consultório recebem isso. Vocês recebem pessoas que têm problemas nos relacionamentos. Eu, nesses 30 anos, a Marlene, o Lucídio,
o Lang. E eu tenho certeza que vocês também que estão atendendo, cada pouco estão recebendo pessoas com desafios nos relacionamentos, né? O que ocorre? Tanto mulher quanto homem, quantas vezes as pessoas traem? Entra aquela história, 2 é bom, 3 é demais, né? Por quê? Mesmo que o outro não viu, mas quem recebeu a traição, energeticamente recebe a comunicação e muda. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Quem quer falar aí? Ângela, acho que a Ângela não entendeu, né, Ângela? Eu tô vendo. Ângela, assim, ó. Um relacionamento, quando um dos dois trai, certo? Provavelmente esse que está traindo não está próximo, está longe. E a pessoa atraída não vê. Mas quando a pessoa que traiu volta, a pessoa atraída sente. E ela nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Concorda, Ângela? É isso que eu falei. Agora eu vou falar para vocês, pegar esta mesma analogia e vamos trazer ela para o consultório. Para os nossos pacientes, vocês precisam ensinar isso para eles quando eles estiverem com uma situação dessas. Um por um. É maravilhoso. Mas vamos para os colegas, que era o assunto que a gente estava falando. Agora, se eu falo da Elza, por exemplo, que mora lá na outra ponta do Brasil, né, Elza? A Elza vai deixar de gostar de mim. Não vai ser mais a mesma coisa. Mesmo que eu nunca saiba que a Elza falou mal de mim. Gente, é incrível isso. E por isso que eu falo tanto. Esta turma, este grupo, gente, nós precisamos um falar bem do outro. Nós precisamos um ajudar o outro. Nós precisamos nos dar as mãos. Ninguém dessa turma pode ficar para trás. Vocês são especiais. Cada um é muito especial. E o propósito da turma 1 é fazer aquela turma diferente. Aquela turma que não tem só o conhecimento técnico, que não tem só o conhecimento, na verdade, de virar uma pessoa do avesso no sentido da análise da íris, mas uma pessoa que consiga motivar, que consiga tirar as dores, que consiga motivar o seu paciente. E que se torne um terapeuta de referência. E que cada dia aproveite cada oportunidade para falar e enaltecer o seu colega de turma. Quando algo não está legal, conversem com a gente. Busquem alguém que pode, de repente, auxiliar vocês. Eu estou falando de hoje, estou falando do que passou, estou falando de hoje, estou falando do que vem, certo? Não estou falando de nada específico, eu estou falando de uma energia. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso, porque só desta forma a gente vai chegar à realização. O que é a realização? No caso do casamento, né? Eu sempre falo, quando as pessoas conseguem entender que é desta forma que funciona, tudo consegue ser resolvido. Aí a gente pensa assim, eu nesses anos todos, eu recebi muitas pessoas com desafios no relacionamento. Muitos conseguiram voltar, muitos não. Mas e o que faz? O que eu falo sempre para as pessoas? E o que vocês devem trabalhar também nos consultórios?
sempre que houver uma briga, uma encrenca, eu nunca aconselho a pessoa a separar. Existem muitos terapeutas que falam, separa. Eu recebi muitas pessoas aqui que vieram de outros profissionais que incentivaram a separação. Aí vocês vão dizer, a Dirce é contra a separação? Não. Não é que eu sou contra a separação. Até porque se um relacionamento não dá certo, você precisa, como terapeuta, ajudar aquela pessoa a se reorganizar na vida e ser feliz. Porém, separações que ocorrem quando as pessoas estão na crise, em uma crise, muitas vezes não é o melhor momento, o momento ideal para isso. E aí entra toda aquela questão de todo um trabalho que a gente faz, lindo e maravilhoso, e a gente vai reconstruindo, juntos ou separados, mas que a energia do bem prevaleça, certo? Vamos adiante? Vamos ver o que alguém falou aqui que eu vi. A primeira pergunta é você gostar do seu parceiro. Ah, sim. Isso mesmo, Lourdes. Vamos lá. Olha só. Lembra que aquele dia, na semana passada, eu falei do meu tio? Quem lembra que eu falei do meu tio? Todos estavam na aula, né? Eu trouxe essa história aqui e eu vou trabalhar um pouquinho ela com vocês, até para a gente poder entender um pouco melhor. Olha só. É um caso atual. 2 casos atuais em pauta. Um é da menina e outro é desse meu tio. Sexo masculino, 70 anos. Olha só. Masculino, 70 anos. Mista biliar. Nascimento no dia 1. Ali eu fiz umas trocas ali. Ele é obeso. Queixas. Num sentido geral. Tchau, Kendra. Beijo. Vai lá agora e volta para a aula, tá? Ele é obeso. As queixas dele, ele é insatisfeito. Quando a gente pergunta para ele, tio, onde dói? Sabe o que ele falava pra gente? Ah, não. Essa pergunta tá errada. Pergunta para mim onde não dói. Quais são as sinapses que este homem, meu tiozinho, está sempre ampliando? Tô negativo, não é verdade? Desde que eu conheço o meu tio. Então, nós temos aqui um mista biliar, ele tem os seus altos e baixos, né? O tio é muito legal. Ele faz a gente rir, ele brinca, mas ele tá 99,9% da vida que eu conheço ele estava de mau humor. Olha só. Aí nós voltamos àquela parte do estado emocional que a pessoa tem. Hoje, ele está no oxigênio 24 horas. É bem triste a situação dele. Bem difícil. Vocês sabem o que é um ser humano lutar pela vida e estar na condição que ele está. Aí, ele tem 3 filhos vivos. Ele perdeu uma filha num acidente. Ela foi junto para a feira do livro com a turma da escola. Saiu, eles moravam no interior. Na volta, ela desceu do ônibus. Ao invés de ficar paradinha até que o ônibus passou, ela desceu e saiu correndo. Vinha um carro no sentido contrário e ela acabou sendo atropelada. Depois deste acontecimento, a vida do tio literalmente acabou, né? E isso vou contar para vocês, que fazem 30 anos que aconteceu. Então, são 30 anos de mágoa, de dor, de carência da filha e de ressentimento pela pessoa que atropelou, certo? Ele nunca conseguiu perdoar. Isso trouxe problemas com todos os irmãos da família.
Então, essa pessoa, ela tem um histórico difícil. Quase já que nem o histórico da menina, um pouco diferente, né? Porque hoje ele tem problemas respiratórios, todo o pulmão enfraquecido, e ele tem o coração totalmente comprometido. Então, respiração tá no oxigênio e o coração comprometido. O que fazer nesse caso, gente? Eu tô trazendo esse caso, mas o que eu vou passar para vocês agora é para o dia a dia na clínica de vocês. Caso grave, não grave, mas é uma metodologia. Eu usei e sempre deu certo. O que você vai fazer? Quem assistiu a aula do Renar ontem? Cleusa, então você assistiu a aula do Renar ontem? Fala aí que o Renar disse. Pergunte. Não seja adivinho. Foi ou não foi? Foi. Ele Então, disse que é muito contra pessoas que dizem que olham no olho e adivinham, que cada pessoa é diferente e que a gente tem que ouvir cada um, né? bem isso. Então, o que você vai fazer? Vocês estão tomando nota lá da sequência? Depois eu vou fazer um caderninho para vocês dos passo a passo. Você vai ficar usando tudo aquilo que a gente passou antes. Você vai ter atenção, disciplina, ação, foco, desenvolvimento e assim por diante, tudo que a gente já passou durante a tua clínica. Aí você vai perguntar tudo. Você vai perguntar como se sente. A pessoa vai te responder. Hoje, agora, eu pergunto para ti aí, responde. Como você está se sentindo? Tem alguma dor física? Pode passar, Joyce. Quanto tempo você está casado ou casada? Como considera a vida com a esposa ou com o esposo? Eu aqui tenho o tio como referência, tá? Quantos filhos tem? O que fazem os filhos? Pode me falar um pouco sobre cada um deles? Porque então ele já respondeu antes quantos filhos ele tem. Se ele tem mais de um, ali você vai já fazendo um rapport com a pessoa, tu vai entrando na vida dele com toda a docilidade da pessoa, no caso, né? Aí você pergunta se a pessoa teve preocupação com os filhos, se tem alguma preocupação. Qual a profissão? Olha só. Qual a profissão e se gostava de fazer o que fazia? Foi lá para o profissional. E aí você pergunta, quanto tempo faz que você começou com esse problema respiratório, no caso? Né? Pode passar, Joyce. Aqui começa, então, como eu falei, o diferencial. Qual é a próxima rodada de perguntas? Lembra que vocês perguntaram para ele, para o paciente de vocês, ou para vocês mesmos, exatamente o momento dele. E aí você vai perguntar, a segunda rodada ali que você vai entrar. Se você pudesse mudar algo na sua vida, o que você mudaria? O que você mudaria no seu trabalho? Gente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, quase todos, sem exceção, falam outra coisa do que realmente estão fazendo. E aí vocês já pararam para pensar a frustração? Você ir trabalhar todos os dias em algo que não é legal, aí você já tem um feedback a mais do teu paciente. Se você pudesse, o que você faria pela tua comunidade? Pela tua esposa? Isso são tudo perguntas para vocês fazerem. Depois a gente separa eles pela esposa, pelo esposo, né? O que você faria?
se você pudesse mudar algo. E aí a pessoa muitas vezes, enquanto você está fazendo uma avaliação normal, você não vai chegar e fazer todas essas perguntas. Mas aí você vai descontraindo e a pessoa vai falando, né? Se você pudesse fazer algo diferente do que você fez ou faz pelos seus filhos, o que você faria? Em relação ao conhecimento, gente, olha só. Nós temos muitas pessoas de idade madura, que quando você fala em relação ao conhecimento, a pessoa, ela até está com a vida resolvida, está aposentada, mas ela está ali, ela não está mais se sentindo importante e valorizada. Qual o problema de nós estimularmos uma pessoa que tem 60, 70 anos a ir estudar? 80, 90? Não importa. Gente, pensa que coisa linda hoje. Quem estuda, quem está sempre junto, nunca vai envelhecer, porque está sempre atualizado. E aí a nossa pele fica linda e maravilhosa. A gente fica cada dia mais jovem, quando a gente realmente está envolvido em uma causa. O que você faria de diferente na sua casa? Gente, isso é muito importante. Deixa eu perguntar, a Dani, a Sandra está na aula? Oi, acho que não, eu não vi ela. Dani, tu queres contar o que aconteceu com a casa da Sandra depois que ela veio fazer terapia comigo? Desculpa, tava baixinho, não te ouvi, tirei o fone, que eu tô com um fone horrível agora. O que aconteceu com o quê? O que aconteceu com a casa da Sandra depois que ela veio fazer terapia comigo? Tu sabe, Dirce, que eu não me lembro muito dessa época, mas teve uma grande reforma, né? Só que eu ainda não estava indo aí. Eu não sabia muita coisa, né? Mas teve muita mudança lá. Ó, gente, então assim, ó, é muito legal isso. Gostaria que a Sandra estivesse aqui, porque é muito bacana. Então, a gente tem dentro da gente, os nossos clientes muitas vezes pensam assim, eu não vou fazer porque o outro não vai gostar, ou eu não posso. Nós precisamos motivar o nosso cliente a fazer aquilo que ele tem vontade. Tá? Um outro caso de uma senhorinha de câncer que eu atendi, que era muito grave, um dia ela disse que vai ir na aula comigo para se apresentar, para contar a história. E ela dizia, quando eu cheguei nesse ponto aqui da terapia, ela olhou para mim e disse assim, eu sempre quis trocar as cortinas da minha casa, o sofá da minha casa, mas eu não posso fazer isso. Eu disse, por que você não pode? Quem disse que você não pode? Ela disse, mas eu tenho dinheiro, eu preciso, porque daqui a pouco eu vou precisar para alguma coisa. E ela estava doente e a medicina tinha colocado ela na condição de não ter retorno. Ela tinha um câncer muito severo e ela acabou comprometendo toda a parte da mama dela. Ela teve que fazer remoção e ela dizia, não posso gastar. E agora eu tenho que gastar tanto no tratamento, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não dá. Eu dizia para ela, dá. Às vezes, olha, gente, eu vou contar para vocês. Tem horas que a gente balança e que a gente pensa. O que eu tô falando é muito sério. Eu pensava assim, meu Deus, ela precisa de dinheiro para o tratamento. Não, mas o sonho dela, é a vontade dela. É a vontade dela de mudar a casa, de mudar o sofá, de mudar a cortina. Eu trabalhei isso nela, igual a Sandra vai contar. Acho que na aula da semana que vem eu vou convidar ela para falar. E aí, eu não vou falar porque a Sandra pode contar aqui porque foi muito engraçado. Hoje a casa dela está totalmente transformada. E a casa da minha cliente também. E sabe o que aconteceu? Quando ela mudou cortina, mudou sofá, né? Eu disse para ela depois, e daí, diminuiu o teu dinheiro? A tua conta no banco? E ela olhou para mim e disse assim, sabe que não. Gente, quando a pessoa consegue se sentir feliz,
Eu não sei o que acontece. Acontecem umas coisas que são quase milagrosas, vocês não têm noção. Então, não pensem, porque energia. Lembra que antes eu falei da energia? Quando eu coloco energia de limitação nas coisas, não funciona. Oi? Posso falar um exemplo de uma interagente minha? E olha que eu não olhei nos olhos dela, não, viu? Só com as coisinhas assim que eu faço. Ela se transformou. Olha só. Ela hoje enxerga o sol, que antes ela não via o sol da janela dela. Era tudo feio. Hoje ela diz que lavando os pratos, ela está alegre, olhando o sol. Ela vai para a chácara dela, feliz com o marido, que antes ela ia com raiva. E esses últimos dias ela está tão vaidosa que chegou a fazer aquela cirurgia para ficar toda linda, está parecendo uma criança. Linda, linda, linda. E a menina era bonita, viu? Mas está mais bonita. Sério? Meu Deus do céu, que transformação. E o casamento está indo bem também. Você viu? Estava à beira da separação. Então, nós, gente, olha só. Isso mesmo. Porque o que ocorre muitas vezes... Olha só, quantas pessoas na sala hoje que fazem o reiki? Quem trabalha com energia? A Elza? A Lourdes? Quem mais? Marileida? Mais alguém que trabalha com energia? Então, olha, pensam. Se a energia funciona, a energia do reiki funciona. A energia do reiki foi cientificamente comprovada, não foi? E aí? É essa energia que nós precisamos colocar no nosso paciente, no nosso cliente e em nós mesmos. Nós podemos e nós merecemos o melhor. Eu sempre penso, quando eu começo a falar dessas coisas, eu sempre me lembro da terapia flor de íris, né? Porque a terapia flor de íris, na verdade, se você parar para olhar o valor do produto, muita gente diz assim, nossa, é muito caro. Quanta gente fala que é, mas quando a gente olhar o que realmente o produto faz, porque ele não é um simples floral, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões da energia, vai repondo essa parte de oligonutrientes e você consegue fazer milagres. Você consegue fazer milagres na vida da pessoa. Deixa eu ver, alguém perguntou uma coisa aqui? E a energia espiritual, que achas disso? O que é energia? Na verdade, Hilário, eu acho que eu não entendi. Foi Hilário, né? Acho que eu não entendi bem o que seria a energia espiritual, porque a própria energia do reiki é uma energia espiritual. Todas as energias do bem, elas são, ao meu ver, energias espirituais. Né? Tem uma específica, Hilário, que tu se refere? Oi, Dirce. Sim. A gente está abrangendo de uma forma bem ampla, né? E conforme eu estou acompanhando e anotando, assim, na medida do possível, o que você vai falando, quando que você falou nessa questão da energia, dessa questão de, às vezes, acontece alguns milagres, como o exemplo que você citou, que a Elza citou também, eu já peguei algumas situações aonde que só na questão de uma conversa, não de uma, de várias por consequência, se solucionou problemas, sem conhecer a pessoa. Um exemplo, agora, dia 13, está fazendo 2 anos que o meu irmão faleceu. E no dia 31, uma pessoa de Farroupilha entrou em contato comigo, num desespero, que ela tinha sido diagnosticada com câncer de útero. E quem me indicou foi um amigo meu, que hoje ele é meu compadre, lá de São Vendelino, para eu auxiliar ela. Então, imagina, eu estava com uma energia baixa, pela perca do meu irmão. Aí vem essa situação dessa pessoa com esse baita problemão.
E aí eu trabalhei praticamente só de uma forma bastante intensa a motivação dela. E acredito, pela forma que a gente está acompanhando a aula, que a gente fez um decreto em cima das células dela. E no ano passado eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, eles me fizeram uma surpresa no meu aniversário, e a gente ficou uns 10 minutos abraçado e chorando, tanto ela quanto eu, quando que ela se apresentou e ela me disse assim, eu sou a fulana. Então, imagina, isso aí é muito intenso, e ali o que eu mais fiz? Eu energizei muito a questão espiritual, na emanação de energia do bem. Além de conversar bastante com ela. Eu quis me referir a isso, Dirce. Ah, eu entendi agora. Hilário, obrigada, tá? Na verdade, olha só que interessante isso que a gente está falando. Nós precisamos deixar bem claro, a gente está falando sim, e todas as nossas aulas, elas estão voltadas a uma integração de métodos, tá? Então, nós temos a íris, onde a gente avalia, onde a gente conhece a pessoa. Aí depois nós temos o produto que corrige a parte física, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender. E a energia, ela contribui, né? Aí nós vamos para o outro lado. O produto que a gente recomenda é nutrição. Quem estava na aula viu ontem à noite o Renato falando, né, gente? A terapia Flor de Íris, em todos os âmbitos, ela nutre. Porque o Proteção Equilíbrio, ele vai lá e faz a reposição de um determinado componente. Ele age muito na questão da reposição da noradrenalina, né? Que é produzida pelo nosso organismo de forma ínfima, praticamente zerada. Então, nós precisamos repor. Isto é para o biológico, porque o nosso corpo ainda não está programado, Hilário, respondendo a tua pergunta, a se manter sempre bem somente com a energia. Porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos nutrir. E hoje a Terra não produz mais. Eu ainda tenho, isso foi no ano de 2000, eu acho que eu já comentei com alguns de vocês sobre isso, um documento que foi feito e assinado pela Universidade Oswaldo Cruz, a Universidade de Viçosa, assinada por um médico chamado Dr. Eduardo Gomes. Foi quando o Fernando Henrique era presidente. Na época foi feita uma análise do solo e esse solo brasileiro já apresentava muitas carências. Vocês imaginam que até hoje não foi feita uma reposição? De lá para cá, quanto veneno mais? De lá para cá, quanto problema mais no nosso meio ambiente, né? E tudo isso reflete na Terra. Então, nós temos que entender que toda a cadeia está comprometida. Cadeia vegetal, tudo que cresce não traz mais a nutrição, e tudo vegetal que cresce não tem mais a nutrição adequada, consequência as outras, né? Que é a cadeia animal, homem. Então, nós não estamos mais recebendo nutrição adequada. E a gente precisa nutrir o nosso corpo, né? Então, é muito legal quando a gente consegue entender que isso é um tripé. O que é esse tripé? Eu preciso saber onde dói, eu preciso saber como que eu sou realmente, quem eu sou, né? Aí eu preciso ter energia suficiente, que eu tenho que buscar de alguma forma alinhar meus, quem é acupunturista aí sabe, meus meridianos, meus pontos chaves, né? E eu também preciso me alimentar todos os dias, eu preciso comer. Então, hoje, a comida que a gente come, que é o nosso café, o nosso almoço e a nossa janta, ele mata a nossa fome. Mas ele não nutre mais as nossas células de forma adequada. Por isso que a gente precisa de reposição. Entendeu, Hilário? E demais, né? Então, é isso que eu quis, assim, compartilhar com vocês. Vamos trabalhar essa motivação nas pessoas e vocês vão ver que maravilhoso que vai ser. Meu Deus, já é 9 horas, gente. Eu falo demais, né? Ah, chegou a atividade agora, ó. Agora nós vamos fazer bem rápido.
Deu aqui, Joyce. Todos com o caderninho na mão, já está no final agora, tá? Agora, vocês vão fazer essa aqui, vocês já sabem. Olha aqui, ó. Vão fazer uma roda. Vocês vão desenhar a roda. Faz uma rodinha aí. Ao redor da roda, você vai escrever. Põe aí uma, Joyce. Faz o risco. Estão desenhando aí? É só para nós nos mexermos um pouquinho. Clica uma vez, Joyce. Qual a nota que você dá para o seu intelecto? O seu intelecto. Próximo. Para o emocional. Qual é a nota que você dá para a sua felicidade? Gente, tem que ser sinceros. Olha ali. Nota para a carreira de vocês. Qual é a nota para o relacionamento conjugal afetivo? Profissional. Família. Como está a sua família? Como está o amor? Seu coração? O amor para com você, para com sua família. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, essa nota é uma nota de como eu vejo ou de como está, digamos assim? Como você está, de 1 a 10, qual é a nota que você dá? Como está o teu relacionamento? Tá. Okay. Como está o teu emocional? Quanto você se sente feliz? Tá bom, obrigada. Espiritual. Como está a sua saúde? Qual a nota que você dá de 1 a 10? Tem muita coisa para perguntar aqui ainda, mas a gente fechou. Como está o teu lazer? Todos pontuaram? Agora vamos lá. Qual é a nota que vocês se deram? De 1 a 10, qual é a nota? Todos terminaram? Essa atividade, gente, eu quero que vocês enviem para mim. Dirce, Oi? eu não entendi uma coisa só. Essa parte do lado é para ser igual às bolinhas? Uhum. Que daí tem carreira, que não... tem também. Finanças, acho que não tá só, né? Pode ser. Tá, daí do lado é para escrever de novo a nota. Na verdade, eu coloquei ali, mas é que, na verdade, o que eu quero? Eu vou querer que vocês façam um desenhinho lá e que vocês façam uma foto e mandam para mim. Olha aqui.
Você vai desenhar, sabe, vocês já viram isso aqui, né? Você vai fazer um desenho, você vai fazer os risquinhos, vai colocar de 1 a 10 aqui e vai mostrar para mim. Dani, tu já fez isso aqui. Tá? E eu quero ver como que nós estamos ali. Como está o gráfico de vocês? Uma pergunta bem básica. Dirce, Oi? o que seria a contribuição que está ali no final da atividade? Eu acho que esse aí, eu acho que depois eu vou rever isso aí, tá? Eu acho legal, obrigada. eu acho que essa parte, a contribuição, eu queria colocar a parte social, porque nós vamos trabalhar também essa parte de um projeto social, nós precisamos fazer isso, que é a doação, tá? Voluntariado. E tem carreira 2 vezes. Oi? Carreira 2 vezes. Tá. Depois eu organizo aqui, tá? Obrigada por me ajudarem. Todos terminaram? Vamos lá, agora a pergunta. Como deu o teu, Dani? Todos 9? Qual Dani? Ai, Daniela Ames. Meu tal do microfone aberto antes, né? Desculpa. Não deu tudo 9, não. Não deu tudo 9? Não? Daniela Vez. Deu tudo 9? Com certeza não. A Cleusa, deu? 9? Bah, Nenhum 9. guria, teve só um 9. Parabéns, teve um. Mas E a Ângela? foi só para vida conjugal. Então tá bom, né? Legal, que legal. Ângela, e o seu? O meu teve 10 e 9. Mas olha, O negócio tá bom aqui. Oi? O negócio tá bom por aqui. Mas que Mas teve parabéns. 5. Mas teve 5, tá? Teve 5. Hoje tá tudo 9 e 10? Não, teve 5 também. Ah, tá. Agora eu entendi. Edson, e o seu? Tudo 9, não ouvi. Teve 8, 9 e 10. Gente, eu quero vocês bons. Me diz uma coisa. Teve um que eu não consegui colocar nota. O amor é como eu me sinto ou é assim com relação como eu manifesto esse sentimento ou é como eu sinto ele? Eu mania de perguntar tudo, né? Mas não tem problema, Daniela. O amor, na verdade, é como você sente, como você expressa, como você se ama. É o amor. Como ele flui. Ele próprio, ele em mim. Ele isso próprio, ele em si. Que nota você dá? Mais alguns aí, mas assim, gente, agora, quem ainda não terminou, eu quero que vocês fotografem esta... Oi? Qual a diferença que você entenderia como a carreira e a profissão, como é que é, o profissional? O que você entenderia de diferença nisso? Qual é, por exemplo, assim, qual é a profissão que tu está trabalhando hoje, né? É o que tu está fazendo. Carreira, quais são os teus, a tua visão, o teu prospecto, tipo, seguindo em frente? Eu estou um pouco confusa nessa diferença, mas tudo bem. Tá legal. Tá. Depois a gente vai acertando. Vamos ir ajustando isso. Olha só. A Cleusa falou um negócio, não deu nenhum 9, você falou? Nenhum. Tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar. Agora começa o acompanhamento. Nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Eu quero que vocês depois mandem para mim, inbox, cada um o seu, para a gente, durante a semana, ir falando sobre esse gráfico, ok? Posso tirar uma foto do que eu coloquei e mandar para você? Isso. Ok. Tá? Agora, qual é a área de maior carência? Isso é uma coisa que vocês têm que sempre prestar atenção. Olha só, a gente está finalizando agora o atendimento.
Você, como terapeuta, eu agora vou identificar, com tudo que vocês responderam, qual é a área de maior carência nos setores de vida de vocês. Nesse momento, eu vou estabelecer com o Edson. Eu vou pegar o Edson como exemplo. Edson, olha só. Não, o do Edson deu muito bom, né? 9, 8, 9, 10. O que eu vou trabalhar com o Edson? Não dá. Pega eu aqui, que tá tudo de certo. Então, Edson, tu tá muito bem, né? Então vamos deixar você para a próxima. Cleusa. Fale. Cleusa, olha só. Foi agora a minha paciente, tá? Nós identificamos aqui no teu mapa que você precisa melhorar estas áreas. A área profissional, emocional, da saúde. Que mais, Cleusa, aqui? Vamos ver. Nós temos que trabalhar também o teu lazer. Qual foi a nota máxima que você se deu, Cleusa? Não ouvi? Em qual área? Não, qual a nota máxima que você tem aí? 7. 7. Ponto. Então, olha só. Todas as outras... Gente, vocês não mexem no que vocês fizeram. Mandam para mim o que vocês fizeram agora, porque a gente vai trabalhar, mas eu já vou responder. A Cleusa vai ter que trazer todas as outras áreas da vida dela para o nível 7, certo? No consultório, você vai trabalhar isso com o teu cliente depois, ok, Cleusa? Então, tu tem ali algo visível, palpável para trabalhar. Então, eu vou dizer o seguinte, Cleusa, olha só, nós temos esses setores aqui da tua vida que a gente precisa melhorar. Eu proponho, olha só, eu já estou usando uma linguagem de venda terapêutica, porque nós somos terapeutas, nós precisamos receber pelo que nós fazemos. Se você vai trabalhar todo mês para uma empresa, você recebe no fim do mês, não é, gente? Então, quem vai arrumar o salário da gente aqui somos nós mesmos. Então, esse é o momento de você fechar um pacote de coaching com o teu interagente. Eu vou dizer, Cleusa, nós temos que trabalhar esse setor da tua vida, porque como? Se você for olhar isso aqui, colocar isso para tal da roda da vida, que muitos falam, ela é uma roda que não gira. Por quê? Porque ela dá uma volta e tranca. Ela para. Tem que colocar todos no mesmo nível, seja 5, seja 6, seja 7, seja 8, 9 ou 10. Quem colocou um 10 aí, vai ter que levar todos os outros níveis até o 10, todos os outros setores até o 10. Eu tenho achar, né? Eu tenho um 8, Dirce, eu tenho um 8 que eu vi agora aqui. Tem que trazer todos para o 8, então. Aí, o que eu vou dizer para... Daí a Cleusa vai me perguntar. Dirce, tá, e o que você sugere? Um atendimento por mês? Eu vou dizer, Cleusa. Aí eu como terapeuta, vou olhar e vou sentir a Cleusa. E eu vou olhar para ela e vou dizer, Cleusa, eu tô achando que você está bastante abalada. A gente poderia trabalhar de uma forma mais rápida. Nós poderíamos nos ver uma vez por semana. Por quê? Porque nós precisamos construir novas sinapses, novas informações e novas conexões neurais, novos caminhos. Se eu ver a Cleusa uma vez por mês somente, vai demorar muito mais tempo. Vocês estão entendendo? A microsemiótica irídia, na verdade, ela é de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias, certo? Mas aí, você vai ver o teu paciente daqui a 30 dias, quantas pessoas já falaram para ele durante esse período? Isso não vai dar certo. É ou não é? Aí você traz vou trazer para a Cleusa, vou dizer, Cleusa, então vamos trabalhar toda semana? Né, que você vai dizer para mim assim. Pois é, eu vou ver quanto que vai dar tudo isso. Aí você tem que utilizar as palavras sábias para dizer, Cleusa, tu sabes que, na verdade, você é
o teu maior patrimônio, o teu maior investimento. E não deixa de ser, né, gente? A gente não está falando algo que não é real. Porque hoje a gente vê pessoas que têm muitas condições financeiras, dariam tudo para ter a saúde de volta, não é verdade? E é nisso que nós temos que pensar. A gente não tem que pensar assim, nossa, mas o produto é caro. O produto é qualidade. O produto vai dar um up instantâneo. É um produto que tem respaldo. É um produto que vai consagrar você, de certa forma, como um terapeuta excelente. Por quê? Porque o teu atendimento é bom. Você tem conhecimento, você tem habilidade, você tem atenção, você tem foco. Você desenvolveu uma visão no teu interagente. E ele vai fechar com você toda semana. Eu disse, tenho um protocolo, que daí a pessoa diz por quanto tempo. Eu não titubeio, eu falo. Meu tratamento é muito sério. Para que tu tenhas resultado, Cleusa, são no mínimo 120 dias. Ah, a Cleusa entendeu, o cérebro da Cleusa processou 120 dias como pouco tempo. Porque dias é pouco, né, gente? Os 120 dias não é muito. Só que os 120 dias não é nada mais, nada menos do que 4 meses. Se você conseguir manter a pessoa contigo por 4 meses, semanalmente, aplicando essas técnicas, você transforma a vida da pessoa. Transforma. Acreditem nisso. E se você conseguir fazer isso com uma pessoa, logo você vai fazer com a outra, porque a outra já vem com a energia, essa já vai te trazendo, já vai levando a tua vontade de ajudar mais. E assim as coisas vão acontecendo. Certo? Gente, Edson, você estava falando alguma coisa? Se eu estava falando, Eu ouvi você se movimentando. eu me movimentei, mas eu quero contar uma coisa para vocês de uma cliente que eu fiz o retorno dela hoje, mas foi online o retorno, tá? Uhum. Ela esteve aqui, fez a consulta. Ela não é longe daqui, tá? Ela é de Urupici, 60 quilômetros daqui, é na Serra. E como tá chovendo, ela queria vir, mas como tá chovendo muito, a serra tá ruim, né? Uhum. E aí a gente fez o retorno online. E aí, então, ela fez a terapia portal, ela tá fazendo a terapia portal do tempo. Aí ela relatou o seguinte, assim, né? Ela já tinha me mandado mensagem no WhatsApp, né? Mas hoje daí a gente falou, um olhando para o outro, né, no Skype. Aí ela relatou assim, que ela começou a tomar, ela teve no início de setembro, e aí ela fez a conta, eu comecei a tomar tal dia, digamos assim, o dia 6, 7 de setembro, que ela realmente ancorou, começou o tratamento. E aí ela relatou que no dia 15 de setembro, ela marcou, né? Ela foi marcante. Ela acordou e ela disse que a sensação que ela teve é que ela começou a ver as coisas coloridas. Ela começou a ver cores, as coisas coloridas e encontrar sentido olhando as coisas. E aí ela percebeu que ela estava vendo mais o marido dela. Ele falava com ela e ela compreendia o que ele estava falando, e aí ela fazia colocações para ele que anteriormente caíam como se fossem uma crítica. Ela percebeu que as expressões que ela estava usando com ele eram em forma de incentivo. E aí, alguns dias depois, ela começou a ver ele feliz. E aí ele começou a ajudar ela e conversar mais com ela e estar mais presente com ela. Ela estava encantada. Que legal. Né? Aí ela disse que isso assim, aí ela é uma OP2, né? E ela dizia assim,
mas agora está assim, mas eu não sei, eu acho que amanhã eu vou cair de novo, vou ficar ruim de novo. E aí no dia seguinte ela acordava e continua vendo colorido. Né? E aí ela disse que está assim. Então ela está, falamos hoje, né? Então a terapia Flor de Íris, né, gente, ela assim, fantástica, né? A gente pode fazendo uma análise bem tranquila, né? Não tem nada de mágico numa consulta, né? O Clodoaldo sempre faz o teu feijão e arroz, né? O mais simples possível, né? Acessível para a pessoa compreender, né? E a gente aplica a terapia e é só esperar acontecer. É só esperar acontecer, tranquilo, né? E aí, isso aí, daí a gente ouve uma resposta dessas, assim, da pessoa, né? E aí isso dá um incentivo legal para a gente, nível de segurança, de confiança, né? E alegria por a gente estar ajudando as pessoas, né? E essa pessoa vai contar para quantos que você conseguiu fazer isso. Só que eu quero fazer um pequeno acréscimo no que o colega disse. Olha só, esta pessoa conseguiu ter uma resposta rápida, né, Edson? Sim. Porém, muitas vezes, essa estrutura neural que a gente precisa, ou seja, construir um novo caminho, não é tão rápido. Então, tem as pessoas que caem. Agora, se você consegue manter por um período, é como desenvolver um novo hábito. E esse novo hábito, ele vai trazer retornos, respostas. É muito legal isso, tá? Gente, Dirce, eu queria ver contigo, Dirce. Tu falou dessa pessoa aí de 13 anos com diabetes. Para a próxima aula, tu trazer as fotinhos da íris dela. Vamos analisar. Deixa eu explicar, deixa eu só fazer falar uma coisa para vocês. Semana que vem, a Joyce vai dar aula na quarta, e na outra quarta, o Lang também vai dar aula de análise de íris. Então, a gente vai fazer algumas aulas extras ali para analisar, para bater papo, que tá assim, as pessoas estão pedindo bastante. Mas vamos trazer. Eu vou mandar as fotos para ti. Eu não aprendi a utilizar o programa aqui para mostrar foto. Foto normal, manda aqui, eu não sei analisar no sistema aqui dentro, vou ser sincera com vocês. Não, tu só põe a foto, põe a foto aqui no slide, tá legal. Tá, muito bem. Quem quer perguntar ainda? Eu. Disse, olha só, aconteceu uma coisa muito boa, né? Mas assim, eu fiquei sem saber como agir com a pessoa. Porque, por exemplo, eu recém estou começando, né? Então, essa pessoa me procurou, nós conversamos, enfim, tudo. E eu iniciei com ela, eu dei para ela o proteção e equilíbrio, eu dei para ela o sono tranquilo, porque ela não conseguia dormir só com o uso de medicação, totalmente desregular, assim. Então, eu comecei aos pouquinhos, né? Vamos tentando. E faz uma semana disso que a gente está tratando, e ela, assim... o marido dela me procurou porque ele disse que ele já não tinha mais o que fazer. Ela dormia 24 horas por dia. Ela não tinha um controle do sono, ela não falava mais com as filhas. Fazia mais de 4 anos que ela não procurava a mãe. Eles dois já estavam quase num estado assim de se separar. E o médico disse para ela que ela tinha uma depressão profunda e síndrome do pânico. Não tinha mais o que fazer com ela. O médico disse para ela que ela não tinha mais o que fazer, porque ela já estava usando tudo. Ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica aqui em Porto Alegre. E aí nós conversamos, enfim, tudo. E eu comecei a fazer com ela, assim, de ligar para ela. Eu disse, todos os dias eu vou te ligar um pouquinho, a gente vai conversar, vamos ver como é que você tá. Só que ela nos primeiros dias, assim, ela quase não falava. E ela não quis, ela faz acompanhamento com a psicóloga há 4 meses, ela disse que ela não fala, o marido dela vai junto, e ela não fala nada com a psicóloga, absolutamente nada.
E aí, hoje, quando nós conversamos, ela perguntou se ela podia, porque daí, ontem e hoje ela conversou comigo, ela disse que ela conseguiu sair. Hoje de tarde ela pediu para ir na casa da mãe dela, ela foi lá tomar um café. Já convidou o final de semana os filhos para ir na casa dela. Ela já está assim conseguindo se manter um pouquinho mais disposta, né? Estava mais feliz me contando e hoje ela conversou assim comigo. E aí ela pediu para mim se ela poderia parar com a psicóloga e ficar só comigo. Eu não soube o que responder para ela, porque eu acho que eu não tenho esse respaldo ainda para dar esse suporte total para ela, entende? Eu não queria correr o risco de prejudicar ela de alguma forma. Como que fica essa situação, Dirce? O que tu me sugeria? Fizesses muito bem. Lembra sempre que nós não podemos tirar nada, absolutamente nada, de nenhum outro profissional. Junto com essa menina, hoje aconteceu a mesma história. Eu fui o tempo todo, porque ela ficou muito feliz. Foi diferente para ela. E aí, eu o tempo todo fui incentivando ela para ela dizer para ela mesma que ela vai continuar o tratamento médico exatamente como a equipe dela vem fazendo há mais de 10 anos, né? Claro que ultimamente que ela entrou com psiquiatra, com psicólogo e tudo, mas ela vem tratando diabetes desde os 3 aninhos. E eu disse para ela, e se tu se comprometer a fazer essa terapia durante 1 ano, tu vais ver como tu vais estar diferente. Então, essa aqui eu já nem joguei 4 meses. Eu não joguei 120 dias. Entende? Eu tenho que ter o discernimento na hora, porque daqui a pouco 4 meses, 120 dias é muito curto para um caso sério. Por quê, gente? Não é que eu não acredito que ela não modifique até 4 meses, porque eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar nela nesse período. Porém, eu não sei qual é a expectativa que ela põe em cima disso. E aí, daqui a pouco, em 4 meses, ela pode não ter tido o resultado que ela prospectou hoje e ela se frustra. Então, eu falei o seguinte, daqui a 1 ano, se tu manter firme a terapia, você mesmo vai poder sentir o quanto você vai estar diferente. E aí, você põe a responsabilidade para ela. E você fez certo. Nunca diz assim, se você gostou desse tratamento, você já percebeu em poucos dias a diferença. Nós não podemos tirar você do outro profissional. Siga. O teu coração mais à frente, daqui a pouco, vai sentir qual é o caminho que você deve seguir. Qual é a terapia que você deve continuar. Entende? Por hora é isso. Então, assim, nunca façam nada de tirar alguém de alguém, muito pelo contrário, encaminhem se for o caso, tá? Isso traz para nós o respeito, credibilidade, as coisas que a gente realmente busca, né? Porque a gente não pode fazer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente, né? Então, vamos trabalhar com seriedade, com comprometimento, com amor, com ética. Aí a Nara está falando ética. Isso aí. Vamos nos abraçar, nos dar as mãos. Gente, dúvidas? Vocês podem me chamar, eu estou de volta. Ainda de vez em quando eu dou uns resbalos, esqueço alguma coisa. Eu estou falando assim, meu Deus, o que eu estava falando, mas eu estou ótima já. Então, já estou aí para ajudar vocês, tá? Eu estou fechando, estou finalizando, mas eu preciso falar agora uma coisa muito importante. Todas as pessoas... Ontem o Renan mostrou as pessoas que têm tendência à depressão, que é a banda do sistema nervoso caído na região cerebral, né? Só que eu vou falar uma outra coisa para vocês. Os meus anos de clínica aqui, eles mostraram que todas as pessoas que têm íris escura e que têm ângulo de Fuchs baixo, durante uma vida, fazem várias crises de depressão. Então, eu tive algumas pessoas com crises suicidas, que depois que passou pelo médico, pelo psiquiatra, que não tinha mais o que fazer, vem aqui, tá? Então, o que ocorre?
Proteção, equilíbrio, gente. Depois que as pessoas tomaram proteção e equilíbrio, saíram do quadro, isso tudo é anos de experiência, gente, estou passando para vocês. Saiu do quadro depressivo, a pessoa tem, então, toda a cadeia de oligoelementos corrigida, porque a gente passa ali oxigênio, que tem 5 componentes nele, a gente passa o essencial, conforme o caso, a gente passa o Reviva, o Master, a gente alinha a pessoa, só que o que acontece? A pessoa fica bem, depois ela não volta por um período. E aí, quando vê, a pessoa tá de novo. Mas todas as pessoas que de 6 em 6 meses fizeram correção, ou no mínimo, aí o professor diz no mínimo uma vez por ano, eu por experiência própria falo, depois que você alinhou, que você está bem, que você conseguiu trazer o teu paciente de volta, mantenha, cuide a tua carteira e ofereça para ele proteção e equilíbrio de 6 em 6 meses. A pessoa nunca mais vai ter depressão. Por isso que eu falo do produto. Esse é um produto que corrige, que nutre e que faz aquilo no organismo das pessoas que realmente está em falta, que é carência. Tá bom, gente? Meu Deus, olha a hora. Vocês estão todos ali cansadinhos, né? A gente nem se dá conta do quanto tempo passa. Hoje, quando eu conversava com a menina, fiquei com ela quase 2 horas. E ela disse, não tô tanto tempo aqui. E ela pediu para olhar no relógio aqui no notebook. E ela disse, meu Deus. Oi, Cleusa, tá de visita aí? Gente, boa noite, então. Uma noite abençoada e uma semana maravilhosa. Deixa eu ver, Yanara. Eu acho que a Yanara falou alguma coisa, né? Ah, sim, de 6 em 6 meses ela vai usar de quanto em quanto tempo? Boa pergunta, Yanara. A gente falou, ontem eu falei inclusive isso na aula, existem uns termos técnicos, né? Que protocolos técnicos que dizem assim, 30 dias, 60 dias ou 90 dias você corrige. Eu nunca dei atenção a essa questão destes protocolos. Por quê? Porque eu comecei a utilizar esses produtos nos meus filhos, em mim e no meu marido, nos meus irmãos. E eu sempre tive respostas maravilhosas. Então, eu não sigo muito esse protocolo de tantos dias. Claro que quando é uma criança, tu tem que ter o cuidado, né? Hoje a gente fez um protocolo bem legal, né, Yanara? Para uma criança, uma pessoa de 10 anos, que pode tomar a vitamina D, né, Yanara? Eu e a Yanara conversávamos e a Yanara me perguntou, Dirce, mas ela é uma criança, a nossa vitamina D é de 25 mil I. Eu falei, Yanara, eu tenho experiência em casa, mas vamos conversar com o Renato sobre isso? E é exatamente isso. Por quê? As respostas, gente, elas ocorrem. Por quê? Porque a gente nutre aquilo que está faltando no organismo, o organismo responde. Se o organismo responde, uma dor, o que o paciente vai sentir? O que a pessoa vai dizer? Nossa, que maravilha que é aquela terapia, né? Então, você vai ser recomendado. Você vai ficar feliz porque você ajudou a pessoa. Pensa como é bom quando a gente tem algo e alguém faz algo de bom pela gente. Então, nós não devemos pensar, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui. Eu confesso para vocês, eu já falei em outros momentos, que eu e a Marlene, a gente teve muito desafio e muita dificuldade no início para a gente poder, recomendar a terapia, porque a gente tinha um certo sentimento de culpa. Eu já falei isso para vocês, né? Mas aí, eu comecei a perceber que muitas pessoas, elas, o Lang nunca teve essa preocupação com valores, ele sempre prescreve, e os resultados que ele tem, gente, vocês não têm noção. A agenda do Lang é extremamente disputada, cheia, né? Então é muito legal isso. Gente, respondidas as dúvidas, eu acho que eu não sei se eu respondi agora para a Yanara, respondi? Ah, respondi, né, Yanara? Porque o tempo
você vai percebendo. Então, eu digo, toma 2 vidrinhos, 3, né? Frasquinhos. Então, dá o quê? 30 dias, 60 dias. Quanto mais a pessoa repor a noradrenalina, que é, na verdade, proteção e equilíbrio, mais animada e feliz ela vai ser. Na medida que vai baixando essa reserva, né? A pessoa vai ficar decaindo de novo. É clínica testada, prática em consultório. Aí, se vocês que estão começando agora, quem tem dúvida, a gente pode me chamar para saber sobre os produtos. Eu sei que a Kendra está ajudando vocês, que a Kendra está ali, mas a Kendra, na verdade, ela está para fechar o pedido e orientar em tudo o que precisa. Mas, se vocês precisarem ou tiverem interesse e vontade de conversar comigo, pode me chamar, tá bom? Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Beijo.